posso construir. Minhas mãos me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Como é bom estarmos juntos aqui em mais um One Pocket. Hoje eu quero continuar a falar com vocês sobre as marcas da cruz. Quais são as marcas que os seguidores de Jesus precisam ter para se distinguir de uma multidão? Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, a gente vê Jesus sendo seguido por uma multidão de pessoas. À medida que Jesus se vira para essa multidão, ele traz algumas palavras até um pouco mais pesadas e vai começar a fazer um filtro, uma peneira, uma separação entre aqueles que estão buscando Jesus simplesmente pelos seus próprios interesses ou para ver o que vai acontecer, com relação àqueles que estão dispostos a pagar o preço de carregar a sua cruz e seguir a Jesus, seja qual for a área, seja qual for a situação de verdade. E é tão legal porque esse texto começa a mostrar para nós quais são as marcas que a cruz gera nos discípulos de Jesus. Nós vimos no programa anterior que a primeira marca que Jesus coloca sobre nós com relação a carregar a sua cruz é a marca do amor, de um amor sacrificial, da mesma maneira que ele fez por nós, e por amor a Jesus nós voltamos a carregar a nossa cruz para cumprir a nossa missão, porque a cruz
é um sinal também de missão. Mas, a partir do versículo 27, Jesus traz 3 parábolas muito sucintas, muito rápidas, que em poucos versículos são descritas, e Jesus vai continuar a falar um pouquinho sobre quais são as marcas que a cruz produz nos seus discípulos de verdade, que os distinguem da multidão. E Jesus vai falar sobre as figuras do construtor, do rei e do sal. E a primeira parábola que Jesus vai falar com relação a isso, com relação ao construtor, a partir do versículo 28, vai falar um pouquinho sobre quem é a pessoa, ou quem é um construtor que não se planeja um pouco mais quando tem um objetivo de construir, por exemplo, uma torre. Mas se ele não planejar, se ele não calcular da maneira ideal, faltarem os recursos e não conseguir completar a sua obra, ele vai ser um motivo de vergonha, de chacota. E essa é a parábola que Jesus coloca com relação a uma das marcas dos seus discípulos. E eu vejo que através dessa parábola, uma das marcas dos discípulos de Jesus que a cruz produz em nós é a fé. E é tão interessante porque, à medida que a gente se aprofunda no estudo desse texto específico, alguns teólogos vão dizer que nós, como cristãos, somos os construtores, que estamos realizando a obra de Deus. E essa é uma visão com relação ao texto. Mas uma outra linha teológica vai tentar explicar o texto de uma outra forma. E essa outra linha, da qual eu concordo até e entendo talvez como mais correta até mesmo, vai dizer que, na verdade, o construtor aqui não são os cristãos, mas o construtor aqui é Jesus. E nós somos simplesmente os ajudantes do construtor. E à medida que a gente começa a entender isso e realizar a obra de Jesus, a maneira de Jesus, com os orçamentos de Jesus, no tempo de Jesus, as coisas são completamente diferentes. Sabe qual que é o problema? Quando a gente vai realizar a obra de Jesus na nossa vida, a gente tem a tendência de realizar da nossa maneira, com os nossos próprios recursos, com o nosso próprio entendimento, e por isso que eu entendo que nós não somos os construtores, mas simplesmente aqueles que ajudam o construtor, que é Jesus, de uma obra muito maior. Como Paulo vai descrever em 1 Coríntios, no capítulo 3, na medida que nós realizamos a obra através da pedra fundamental que tem que ser Jesus, os discípulos começaram e nós damos sequência a essa obra, porque a obra é uma só, e a obra não é minha, a obra não é tua, mas a obra é de Jesus. E por isso que a gente precisa trabalhar com excelência com relação àquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha mão e sobre a tua mão também como responsabilidade. Mas é tão interessante porque essa figura do ajudante do construtor, à medida que a gente está realizando a obra de Jesus da maneira errada, ou simplesmente com os nossos próprios recursos, com a nossa própria visão que é limitada, muitas vezes nós estamos achando que realizamos a obra de Jesus, mas estamos muito mais realizando a nossa própria obra do que a obra do Senhor. E sabe, eu creio que Deus tem coisas maiores para mim e para você. E eu não estou falando de recursos, estou falando aqui de missão, de propósito, de coisas muito mais importantes. Eu vejo que quando a obra é de Deus, ela não pode ser explicada por palavras humanas. Por quê? Se eu conseguir explicar o que Deus está fazendo através da minha vida, seja na igreja, no trabalho, na família, em qualquer outro lugar, é mais provável que essa obra seja minha do que seja uma obra do Espírito. Por quê? A obra de Deus é muito maior do que simplesmente um ser humano ou um grupo de pessoas num certo lugar. E ela não tem explicação de como pode realmente acontecer. Eu estava ouvindo a história de um pastor, amigo meu, de Minas Gerais, e ele falou que eles estavam juntar algumas pessoas para ajudar na construção de uma igreja, de uma congregação num outro bairro da cidade deles, e eles não tinham se planejado muito bem. E por isso, quando chegou o sábado de manhã, as lojas de materiais de construção iam fechar meio-dia e só iam abrir de volta na segunda-feira, mas eles só tinham aquele final de semana para trabalhar, e à medida que eles começaram a construir ali, iam fazer todo um piso daquela obra da igreja para terminar aquela obra, e eles precisavam de pedra, de brita, mas não tinham planejado bem e, pelo que eles viram, já não dava tempo de comprar mais e ia faltar. E eles começaram a orar, falaram assim: Deus, a gente não se planejou bem, a gente podia ter se programado melhor, mas vai faltar pedra, a gente não vai conseguir concluir a obra, e as pessoas já dedicaram seu tempo, já abriram suas agendas para estarem conosco nesse final de semana para construir, e eles oraram, e aí eles experimentaram um milagre do Senhor. Por quê? Eles concluíram a obra e aquela montanha pequena, que não era muito grande, de pedra, não acabou.
e não tem explicação de como dizer, porque eles continuaram usando e cada pasada que eles davam naquele monte de pedra era como se não tivesse diminuindo nada e conseguiram concluir a obra toda. E qualquer pessoa que olhasse, que entende de obra e visse aquela montanha pequena de pedras que tinha lá, saberia que aquilo não seria suficiente. Num outro final de semana eles tentaram fazer um outro negócio e aquela montanha de pedra acabou rapidinho. A obra de Deus não se faz com recursos humanos. É claro que nós temos que planejar, se preparar, e muitas vezes eu vejo que nós não concluímos a obra que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, porque a gente planeja mal. E planejar mal não é simplesmente começar a programar situações, é não planejar com os recursos divinos algumas coisas. Seja através das pessoas, seja através das ofertas, seja através de expandir a nossa visão com relação a algum projeto. E por isso que uma das marcas que a cruz produz em nós precisa ser a fé. E a única maneira de construir a obra de Deus sem ser um motivo de chacota, sem se tornar um motivo de vergonha, porque a gente não pode concluir, é com os recursos celestiais. E por isso que eu vejo que muitas vezes tem gente que não consegue entender, por exemplo, nós na verdade fazemos uma separação muito errada com relação àquilo que é missão, com relação àquilo que é obra de Deus. Eu vejo que muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, não, a obra de Deus eu faço quando estou na igreja, a obra de Deus eu faço quando estou na célula, a obra de Deus eu faço quando eu discipulo uma pessoa, a obra de Deus eu faço quando eu dedico algum tempo no meu final de semana para servir a Jesus. E o resto da semana é outra história, né? O resto dos dias são outras histórias. Mas isso é uma visão errada, é uma visão que a gente tem de uma certa mensuração errada com relação àquilo que Deus tem para nós. Por quê? Realizar a obra de Deus não é só quando você participa de uma viagem missionária, por exemplo. Realizar a obra de Deus não é só quando você está na igreja servindo. Realizar a obra de Deus é muito mais do que isso. Porque a obra de Deus ela não tem separação entre um momento, um dia, um lugar ou uma pessoa. A obra de Deus ela é integral. E por isso que eu vejo que a obra de Deus, por exemplo, na minha vida como pastor, também é pastorear, mas também é influenciar positivamente com a palavra de Deus os meus vizinhos. A obra de Deus que está sobre a minha responsabilidade também é, à medida que eu vou na academia e vou tentando me aproximar das pessoas, influenciar essas pessoas também. A obra de Deus, para você que está trabalhando num outro lugar, também é, naquele lugar, influenciar essas pessoas. Mas é tão forte isso, porque a obra de Deus é tão completa que, por exemplo, no meu caso, que tem uma filhinha muito pequena, a obra de Deus também é trocar fralda. Também é ensinar a minha filha nos caminhos do Senhor. Porque se eu negligenciar a minha casa, essa responsabilidade que a Bíblia coloca como tão importante, não vai adiantar de nada eu começar a ganhar o mundo inteiro e perder minha própria casa. Porque o cristianismo, ele traz algo tão forte com relação à obra e à construção, que é um equilíbrio, onde você vai ser a mesma pessoa e vai ter uma influência forte em todas as esferas que você tem de relacionamento, que vai ser na tua casa, que vai ser no teu trabalho, na tua vizinhança e também, inclusive, na própria igreja. E por isso que não tem separação. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu vou realizar a missão no final de semana. Eu vou voltar a carregar minha cruz naquele dia. Eu vou voltar a carregar minha cruz num evento que eu vou participar e vou ajudar a realizar na igreja. Não, gente, isso é parte da missão. Mas a missão que Deus tem para mim e para você, ela é muito maior do que a nossa capacidade. E por isso que é tão forte, porque eu preciso entregar o meu melhor em casa, eu preciso entregar o meu melhor no trabalho, eu preciso entregar o meu melhor nos relacionamentos, eu preciso entregar o meu melhor também na igreja. E por isso que, quando eu falo para alguém isso, as pessoas não conseguem, mas como é que eu vou conseguir? Quando que eu vou descansar? Você também vai descansar, porque isso também é bíblico. Mas a diferença é, eu preciso entender que construir a obra de Deus através da fé é conseguir alcançar cada uma das esferas e não apenas uma delas na minha vida. Afinal de contas, talvez você que está nos ouvindo, você está fazendo algum curso, talvez uma faculdade, um mestrado, um doutorado, né, uma pós-graduação, uma coisa assim. Eu não estou lá. Eu não tenho essa influência que você tem nesse lugar. Esse lugar onde você está é parte da missão que Deus tem para você. E construir a obra de Jesus também passa pelos teus estudos, também passa pelas áreas que você está vivendo e você pode sim influenciar pessoas em diversas esferas e em diversos lugares onde você estiver de verdade. E sabe, às vezes eu vejo que a gente menospreza isso. Às vezes eu vejo que a gente esquece que é tão importante, inclusive, cuidar da nossa família. Mas isso também faz parte da missão. Porque a gente prefere estar fora.
E eu não sei como é que é a tua casa, talvez a tua casa seja uma casa complicada, mas uma parte da missão que Deus colocou para você, para construir a obra dele, não é só alcançar a sua família, mas ser uma bênção na sua família. Porque Deus não me colocou na tua família, Deus colocou você, porque Ele confia e acredita em você e colocou sobre a tua responsabilidade essa parte específica da obra dele sobre você também. E eu vejo que em meio à missão que cada um de nós temos para realizar a obra de Deus, algumas vezes a gente se encontra cansado. Mesmo em meio à pandemia, que é algo tão complicado que a gente vive hoje em dia, a gente se encontra às vezes desanimado. Mas é porque muitas vezes a gente se esquece de buscar na fonte de recursos celestiais. E o nosso orçamento para a obra que está à nossa frente, ele é humano, mas você tem que fazer um orçamento divino. E quando eu estou cansado, eu preciso buscar um ânimo que vem do alto. E quando eu não consigo enxergar a saída, eu preciso buscar a direção que vem do alto. E quando eu não sei mais o que fazer, o Senhor sabe, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. E quando os recursos faltam, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. E quando eu preciso talvez de um milagre em alguma situação da vida, olha, milagre até hoje só Jesus pode fazer, pelo menos aquilo que eu vi na minha vida até hoje. E é assim que acontece, porque é isso que a palavra nos revela. E à medida que eu vejo que isso acontece, eu começo a usar, inclusive, os recursos celestiais para realizar a obra que é celestial e não é minha e não é humana, e como um ajudante do construtor, eu consigo entender que através da fé eu posso sim fazer a diferença em casa, no trabalho, na faculdade, nos ambientes que eu vivo, na vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, inclusive na igreja de Jesus. E aí a nossa missão se torna mais completa. Não simplesmente algo de final de semana e a gente volta a carregar a nossa cruz e seguir a Jesus em todos os ambientes que nós estamos convivendo. Outra marca que a cruz nos revela com relação aos discípulos de Jesus é a renúncia. Jesus continua falando para essa multidão toda e fazendo essa peneira e vai falar inclusive que e vai falar agora a parábola sobre um rei, que tem um exército de 10 mil pessoas, que se vê à frente para lutar contra um outro exército de cerca de 20 mil pessoas. E qual é o rei que está nessa situação, que não vai tentar fazer um acordo de paz e, inclusive, renunciar até o seu próprio poder naquele ponto para tentar equilibrar aquela situação? E sabe, da mesma maneira como a figura do construtor, muitos teólogos acreditam que nós somos esses reis também, né? Trazendo renúncias nesse sentido também, ou buscando acordo de paz para entender com sabedoria qual seria a melhor direção para cada situação da nossa vida. Mas outra linha teológica que eu também compartilho um pouco mais desse entendimento, vai dizer que o rei, na verdade, não sou eu nem você, o rei é Jesus, e nós somos os soldados ou os guerreiros desse rei que está lá com esse exército de só 10 mil pessoas, que está à frente lá de um exército muito maior. E para os meus olhos, aquela é uma batalha impossível. Mas eu creio num Deus dos impossíveis. E vejo as histórias bíblicas com exércitos muito menores, que não eram nem metade com relação ao que vai ser enfrentado, e que venceram batalhas muito maiores do que essa. E sabe, eu vejo que à medida que nós estamos lutando pelo Senhor também, em meio às batalhas do nosso dia a dia, em meio aos enfrentamentos contra o inimigo, nós não temos força o suficiente para vencer. Mas lembrar que o rei sim tem toda a força. E lembrar que através da fé nós podemos voltar para essa fonte de recursos numa batalha que pode sim vencer um exército muito maior e conseguir uma vitória muito maior do que eu mesmo podia imaginar, porque afinal de contas a obra continua sendo dele, a missão continua sendo dele, e nós fazemos parte dessa missão para construir a obra de Jesus e inclusive construir o seu reino espiritual. Mas à medida que eu vejo lutas, dificuldades gigantes que estão à minha frente, na minha concepção humana, são intransponíveis, são inexpugnáveis. Eu não consigo enfrentar, talvez, algumas das lutas e das batalhas que talvez tenham sido colocadas à minha frente. Talvez isso aconteça com você. E eu vou te dizer, lembra, você é só um guerreiro, um soldado de Jesus. E Jesus é o rei. E foi Ele que te colocou nessa batalha. E se Ele te colocou nessa batalha, é porque você vai vencer essa batalha sim, se você depender das orientações, das forças, das direções que o Senhor pode trazer em meio às batalhas que nós temos contra o inimigo. Mas eu preciso primeiro renunciar. Renunciar ao quê? A minha independência. Renunciar à minha própria vontade,
renunciar ao meu orgulho, renunciar ao meu ego, porque afinal de contas é tão bom viver algumas vitórias e dizer, não, eu consegui, eu venci, eu fiz, eu posso, eu consigo. Para o momento que eu vou dizer, eu não posso mais nada, porque é só o Senhor que pode fazer através da minha vida. Essa batalha aqui não fui eu que venci, foi Jesus que venceu. Isso aqui é o que eu realizei e foi com tanta excelência, porque cada vez que eu faço algo, eu faço como se fosse para Jesus e não simplesmente para o meu chefe, não simplesmente para alguém que está à minha frente, mas tudo que eu faço para Jesus. E a concepção é completamente diferente. Eu acho tão forte quando Paulo vai dizer em Gálatas que ele trazia, inclusive no corpo dele, as marcas da cruz, a marca da renúncia, a marca do momento que ele vai dizer, mesmo sendo cidadão romano, que ele estava lá disposto a, inclusive, se preciso for, padecer e sofrer por Jesus. E hoje eu quero te convidar também a renunciar, talvez, não só os teus planos, porque afinal de contas, como a própria palavra vai dizer no livro de João, se o fruto ou o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode viver de verdade. E se a gente não renunciar à nossa própria vida, às nossas próprias vontades, o nosso próprio ego, a gente não consegue ser um seguidor de Jesus para entender algo que é muito maior do que os nossos planos, que são os planos de Deus. Algo que é muito maior do que os nossos sonhos, que são os sonhos de Deus. E não quer dizer com isso que Deus não vai honrar ou não está preocupado com os teus sonhos. Não! Mas os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Eu tenho certeza que Ele vai trabalhar através da tua vida, à medida que você entender que está na hora de você lutar as batalhas, não só com as orientações corretas que vêm do Senhor, mas inclusive com as armas corretas que são espirituais e não com a nossa força ou na força do braço também. E a última figura, a última parábola que o Senhor coloca aqui é com relação ao sal. E à medida que ele fala, se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada. No tempo de Jesus, o sal era usado para conservar os alimentos. E é muito interessante porque eu vejo que uma das marcas que a cruz coloca para nós é a marca da influência. Por quê? Como sal, se nos ambientes que eu estou convivendo, as pessoas que eu estou buscando influenciar positivamente com a palavra de Deus, se eu não tiver esse ambiente, se você não for o sal naquele lugar, se você entender que como cristãos e como essa figura do sal, o cristianismo é aquele que não permite que a sociedade venha a apodrecer, porque é esse o efeito que a carne tem se ela não é salgada, ela não vai ser conservada de verdade. E por isso que você precisa ser não só esse sal, mas a luz em meio aos ambientes que você está vivendo, seja em qualquer uma das esferas dessa obra e dessa missão que Deus tem para mim e para você também. E além disso, outro efeito que o sal vai trazer, ele causa sede. Sede para que as pessoas possam querer entender o que é ser realmente um seguidor de Jesus e sair dessa multidão de pessoas que querem até entender ou ver algumas vezes um milagre e ver alguma coisa sobre Jesus, mas estarem dispostas, assim como eu e você, a nos tornarmos seguidores de Jesus. E essa marca é tão forte para a gente poder conservar, iluminar e trazer sede às pessoas que estão também à nossa volta através da palavra de Jesus. Por isso eu quero hoje desafiar. Será que você está sendo um seguidor de Jesus? E se Jesus fizesse para você a mesma pergunta que ele fez para Pedro: tu me amas? E Pedro responde: eu amo o Senhor. 3 vezes ele pergunta. E a resposta de Jesus as 3 vezes é a mesma. Então, Pedro, cumpre a tua missão e cuide das minhas ovelhas. Realiza a minha obra. Volta a carregar a cruz. E hoje, talvez, está precisando voltar a depender dos recursos e do orçamento celestial. Volta a depender, volta a confiar, volta a lutar nas batalhas do Senhor, volta a usar as armas corretas e volta a influenciar e volta a resgatar o teu propósito, que é salgar, trazer a sede às pessoas que estão à nossa volta e, inclusive, influenciar positivamente cada uma delas também. E se você ouviu essa mensagem, além de um compromisso hoje de voltar a carregar a tua própria cruz e cumprir a missão que o Senhor tem para você em cada uma dessas esferas, mas hoje entendeu essa mensagem e você quer fazer hoje um compromisso com Jesus de convidá-lo para ser o Senhor e Salvador da tua vida, preenche os teus dados nesse link que está aqui na tela. A gente quer poder te conhecer e quer te ajudar nessa caminhada para você entender o que é realmente ser um discípulo de Jesus e como você pode demonstrar ainda mais essas marcas que a cruz revela nos seus seguidores, como a marca da fé, a marca da renúncia e a marca da influência também.
Que Deus te abençoe muito. Nos vemos no nosso próximo One Pocket. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer. Amando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você